O artigo 59 do Código Civil diz que compete privativamente à Assembleia Geral. A associação, vamos imaginar, de moradores de um determinado bairro, ela tem 150 associados. Se ela tem 150 associados, foi convocada a Assembleia Geral porque houve uma fraude lá nas contas. E aí, papai, vamos destituir a direção da Assembleia, da associação. Pode ser feito isso? Pode. E o mecanismo correto é pela Assembleia Geral. Por isso que o artigo 59 diz que compete privativamente à Assembleia Geral. Então vão ser convocados todos aqueles 150 sócios associados daquela associação de moradores para deliberar se destitui os administradores ou não. E uma outra convocação que é feita é para alteração do estatuto. Às vezes, aquela associação ali, o presidente ele tem um mandato de 2 anos, com direito à reeleição. Aí os associados, rapaz, isso aqui, vamos deixar agora só um mandato. Vamos aumentar o mandato e deixar sem direito à reeleição. Então vai ter que alterar o estatuto. Então, nesse caso, é publicado um edital para a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre a alteração do estatuto. Então, é o que diz o artigo 59 no seu inciso 1 e no seu inciso 2. O parágrafo único do 59 diz assim: para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo. O que é o 1? Destituir os administradores. O 2? Alterar o estatuto. É exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim. Então, no que diz respeito a destituir administrador ou alterar o estatuto, quando sair o edital para a convocação da Assembleia Geral, tem que dizer de forma explícita: olha, essa Assembleia está sendo convocada com o objetivo de destituir os administradores, com o fim de alterar o estatuto. Tem que dizer que o fim é esse. Cujo quórum, qual é o quórum? Qual é a votação que tem que ter nesse caso aí? Será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Então, o estatuto é que diz, olha, para deliberar, está lá no estatuto, para te destituir administrador tem que ter 2/3, ou tem que ter maioria absoluta. Para alterar o estatuto tem que ter 2/3, ou maioria absoluta. O estatuto já prevê isso aí. Então, tem que ser observado o que diz o estatuto no tocante ao quórum para deliberação, tanto para destituição dos administradores, quanto para alteração do estatuto. Mas a Assembleia pode ser convocada, a geral também pode ser convocada para outros fins. O que a lei, o parágrafo único do artigo 59 está exigindo aqui é que quando se tratar de deliberação referente à destituição de administrador ou alteração do estatuto, a convocação da Assembleia tem que ser explícita, a deliberação tem que ser explícita, para que não haja dúvida sobre o que irão deliberar os convocados para aquela Assembleia Geral. Artigo 60 do Código Civil diz: a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. A associação ali é composta por 150 associados. 1/5 desses 150 pode convocar os órgãos de deliberação. É possível que sejam convocados os órgãos deliberativos por 1/5 dos associados. É o que diz o artigo 60 do Código Civil. É o resguardo ao chamado direito de minoria. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinada à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Então a associação foi dissolvida, ela não existe mais. O que é que vai acontecer com relação ao seu patrimônio? Que sobrou do patrimônio da associação, do patrimônio líquido, porque foram deduzidas as despesas, foram pagas as cotas ou frações ideais dos associados. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. O cidadão é associado de um clube de esporte. Ele comprou a cota por R$10.000.
Foi dissolvida a associação? Foi. Ele tem direito a receber a cota deles de R$10.000. Então, o que está dizendo o 61? É que dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único 56, será destinado a entidade de fins não econômicos. O que remanescer, o que sobrar do patrimônio da associação, vai ter que ser destinado a uma outra associação de fins não econômicos. E às vezes o estatuto ele diz, olha, caso seja dissolvida essa associação, o patrimônio que remanescer dela vai ser destinado a uma associação e diz qual seria essa outra associação. Pode ser que já esteja contemplado isso no estatuto. Agora, se o estatuto não disser, os associados vão deliberar para onde vai o remanescente daquele patrimônio para uma instituição municipal, estadual, federal, de fim idêntico àquela associação dissolvida ou de fim semelhante. É isso que nos diz o artigo 61 no caput. O parágrafo 1º do artigo 61 diz: por cláusula do estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, pode este, antes da destinação do remanescente, referido neste artigo, receber em restituição atualizada o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Foi aquilo que eu disse ainda há pouco, ao comentar o caput. Ele é sócio, pagou por uma cota numa associação esportiva, R$10.000, ele tem direito a receber aquilo que ele pagou com relação àquela cota. Parágrafo 2º do artigo 61. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Então, naquele município em que há aquela associação, não há nenhuma sede com aquelas condições indicadas lá no caput do artigo 61. Não tem, não há nenhuma instituição ali assemelhada. O que vai acontecer? Encaminha tudo o que sobrar daquele patrimônio para a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. É o que nos diz o parágrafo 2º do artigo 61 do Código Civil.